mar e os três partiram no seu barquinho. Enquanto o Sundowner corre para Dunkerque junto com centenas de barcos pequenos, a Luftwaffe de Göring se recusa a desistir. Nas praias, o ressentimento pela aparente ausência da Força Aérea Real está crescendo. O problema foi que muitos em Dunkerque não os viram e, por causa disso, acharam que eles não estavam ali cumprindo seu dever. Mal sabem as tropas que, acima das praias, a Força Aérea Real está lutando contra a poderosa Luftwaffe. Somente no primeiro dia, mais de 250 contra-ataques foram lançados. Eles não eram vistos porque estavam acima das nuvens ou, mais importante, lutando contra os alemães longe das praias. O truque era manter os alemães longe de Dunkerque, em vez de lutar sobre o campo de batalha. Pensar que a Força Aérea Real não fez nada é injusto e incorreto. Em retrospectiva e com mais conhecimento, sabemos o quanto eles fizeram. Durante a evacuação, a Força Aérea Real derruba 240 aeronaves inimigas e perde 106 aeronaves. A Batalha da França resultou em 1.500 aviadores capturados, feridos ou mortos, mas quem está na praia não sabe. Os soldados na praia começaram a descontar a raiva dos poucos pilotos e aviadores que estavam na praia tentando ir para casa. Imagine que você está em uma praia, exausto, derrotado. Você entra no barco e vê um piloto. Você pensaria, espera aí, você deveria estar me protegendo. E aqui está você, derrotado. Cadê o resto? O que está acontecendo? Muitos pilotos foram odiados por isso. O piloto e comandante de esquadrão Anthony Bartley lembra dos desafios que ele e seus colegas enfrentaram. Os soldados britânicos estavam com muita raiva da Força Aérea. Na verdade, um piloto que eu conheci foi abatido em Dunkerque, caiu no mar, nadou até um barco e foi recebido com "Volte, não vamos te levar, seu canalha, só vamos levar os soldados." Tinha muita hostilidade. Enquanto isso, em 27 de maio, milhares de homens estão nas praias desesperados para ir para casa. Apesar dos reforços dos barcos pequenos, está claro para Ramsay que evacuar pelas praias não será suficiente para salvar todas as tropas. Tinha centenas de milhares de homens nas praias. E quanto menor o barco, menos pessoas dava para levar da praia até um navio. Então eles tinham que evacuar em massa. E barquinhos, naturalmente, não permitiam isso. Era uma tarefa imensa. O Ramsay tentava resgatar um exército das garras do inimigo. E como? Com tudo que ele tinha. Fosse com grandes navios militares ou civis, barcos pequenos, tudo. Qualquer barco servia. Então, era de improviso e pontual, mas muito difícil. No mesmo dia, o equivalente de Ramsay em Dunkerque, o oficial Bill Tennant, chega para ajudar a acelerar a evacuação. Já tinha navios afundados, aviões atacando, enfim, foi quase uma cena apocalíptica que ele encontrou. Para piorar a situação para Tennant e suas tropas, o alto comando britânico acaba de saber que Hitler retirou a ordem de suspensão. Os temidos tanques nazistas estão novamente em direção a Dunkerque. Com um porto destruído, milhares de homens aguardando resgate e as ameaças nazistas aéreas e terrestres, para Tennant, a ideia de evacuar 45 mil homens em 2 dias
parece impossível. Estava tudo indo tão devagar que algo tinha que ser feito. Ele tinha que pensar e agir rápido. Tennant vê uma saída. Ele encontrou um pier, um quebra-mar que se estendia 1,5 km até o mar. Servia para proteger o porto, não devia ser usado para embarcar em navios, mas era necessário em Dunkerque. Ele pensou, vamos usar aquilo de pier. E funcionou. E aquilo mudou tudo porque se um navio ancorasse no pier, ou um contra-torpedeiro, barco a vapor e tal, eles podiam embarcar em grandes quantidades relativamente rápido e mais pessoas escapariam pelo pier do que pelas praias. A descoberta de Tennant não é o único exemplo de engenhosidade em Dunkerque. Chegar à praia era primordial para os soldados, que estavam com armamentos pesados, artilharia, caminhões, até tanques, todo tipo de equipamentos. Mas eles perceberam que não poderiam levar nada daquilo. Cerca de 85 mil veículos foram deixados para trás pelas tropas. Enquanto aguardam resgate, um grupo de engenheiros reais tem uma ideia inteligente. As pessoas viam o pier ao longe e, em vez de ter que fazer uma fila pela praia, eles pensaram em construir mais quebra-mares usando veículos. Eles tiravam os pneus e empurravam os veículos em fileira, presos uns aos outros, com sacos de areia e tábuas de madeira por cima. Assim, eles fizeram pier. Esse tipo de engenhosidade foi uma das formas que as pessoas se resolveram em Dunkerque. Tornaram a situação um pouco mais fácil para eles. O número de homens evacuados de Dunkerque agora dobrou para mais de 25 mil. Eram 16 quilômetros de praias, centenas de milhares de pessoas, várias vidas humanas nas praias. Muitos tiveram experiências diferentes em Dunkerque. Para alguns foi um caos total. Outros se esconderam nas dunas, dormindo de tanta exaustão. Outros foram assaltar os bares e cafés para beber, já que a água estava cortada, os canos estourados, não havia água corrente. Então eles bebiam vinho, mas ao menos bebiam algo. Tinha gente jogando cricket na praia. Tinha um artista de circo fazendo truques em cima de um cavalo. Eu conversei com um homem que amava motocicletas. Encontrou uma e ficou passeando pela praia, se divertindo. Alguns se divertiam, outros viviam um inferno. Uns brigavam, outros se comportavam, outros não se comportavam. Eram pessoas sendo pessoas. Foi assim nas praias. Enquanto os soldados aguardam resgate, nas cidades próximas ao porto, uma batalha acontece. Milhares de homens estão defendendo o perímetro de Dunkerque. Com 40 quilômetros de comprimento e 12 de profundidade, há um sistema de canais defendido por franceses pelo oeste e britânicos pelo leste. E a ordem da retaguarda é simples: lutar até o último homem. Uma das histórias mais heróicas e não reconhecidas da evacuação de Dunkerque foi a luta das últimas trincheiras por todo o perímetro de Dunkerque. Nós pensamos nos navios, no heroísmo da Marinha e esquecemos que muitos soldados sacrificaram suas vidas pelos colegas. Eles receberam a ordem de defender o perímetro. Disseram que ondas e mais ondas de soldados viriam atacar. E seria assim mesmo. Eles teriam que se sacrificar se necessário. Era uma tarefa muito altruísta e perigosa.
Em Londres, Churchill está esperando para ver quantos homens da Força Expedicionária Britânica serão salvos. Enquanto isso, seu secretário, Lord Halifax, ainda quer negociar a paz com Hitler. Ao perceber que precisa acabar com a persistência de Halifax, Churchill convoca uma reunião com ministros de todos os partidos. Ele relatou ao gabinete a verdade nua e crua da situação. Ele não suavizou as dificuldades, mas questionou quais seriam as consequências se eles desistissem. O Reino Unido seria um Estado escravo. E acho que a parte mais forte do discurso foi no final, quando ele disse: se nossa história terminar aqui, ela só terminará quando cada um de nós morrer sufocado no próprio sangue no chão. A resposta, segundo Churchill, foi uma salva de palmas dos membros do gabinete e ficou claro que eles queriam continuar lutando. Está claro para Halifax que não pode mais haver conversas secretas sobre negociar a paz com Hitler. Em vez disso, o Reino Unido precisa de um milagre. Mais de 40 mil homens já foram resgatados, graças principalmente ao clima. O clima teve um papel central na evacuação, pois estava do lado dos aliados. Havia muitas nuvens e era difícil para a Luftwaffe enxergar o que acontecia em terra, e enquanto isso, muitos soldados escaparam. É tentador pensar que só a engenhosidade das pessoas levou os britânicos para casa, mas, na verdade, também houve muita sorte envolvida. Mas, durante a tarde, o céu começa a clarear. A Força Aérea Real defende a área com toda a força, mas a Luftwaffe de Göring aproveita o céu azul para começar seu bombardeio mais violento desde o início da evacuação. A situação britânica piorou quando o céu abriu, porque a Luftwaffe voava sem dificuldades, metralhando e bombardeando à vontade. A Luftwaffe era muito jovem, motivada, nacionalista e queria afundar navios, derrotar o inimigo o mais rápido possível. Eles não pensavam muito no sofrimento dos soldados no ataque. Um barco a vapor chamado Crested Eagle está saindo do pier. Em tempos de paz, ele era usado por turistas para visitar hotéis do litoral britânico. No começo da guerra, foi usado para evacuar crianças. Em Dunkerque, ele leva 600 soldados de volta ao Reino Unido quando bombardeiros alemães o avistam se preparando para partir. Os bombardeiros mergulhavam o mais perto possível do alvo antes de lançar a bomba para ter mais precisão no ataque. Eles mergulhavam quase na vertical e voltavam a subir a 450 metros do mar. Eles carregavam uma bomba grande e 2 bombas pequenas em cada asa e também faziam barulho. As sirenes dos bombardeiros serviam para aterrorizar os soldados, aumentando o medo de um ataque. Quando eles miravam em navios no pier ou no mar, ou até em pessoas na praia, eles faziam um belo estrago. 4 bombas seguidas atingem o Crested Eagle, transformando o barco em um inferno. O massacre foi indescritível. Os sobreviventes contam que pessoas ficaram irreconhecíveis pelos ferimentos no rosto. Tinha gente pulando do barco. Um homem conseguiu chegar à praia e somente quando estava lá percebeu que as suas mãos estavam estraçalhadas e que a pele tinha sido arrancada. Cerca de 300 homens morrem no ataque. Mesmo assim, o capitão consegue levar o Crested Eagle até a costa. Ele não é o único barco a sofrer grandes baixas no dia. 10 contratorpedeiros, 8 navios e vários barcos pequenos são aniquilados.
Imagine como deve ter sido ficar esperando por horas. Aí finalmente embarcar, pensando que a liberdade viria e, de repente, o navio explodir. Charles Lightoller está desesperado para sair de Dunkerque. E junto com um dos seus filhos e um escoteiro do mar, está indo para Ramsgate com seu barco, o Sundowner. Com ele, há 130 soldados salvos de um contratorpedeiro em chamas. Lembre-se que o Sundowner só tinha espaço para umas 25 pessoas. Mas quando o Sundowner zarpa, Lightoller vê um bombardeiro indo em sua direção. Ele usou uma tática aprendida com seu filho das Forças Aéreas. Ele ficou de olho no bombardeiro. E sempre que o avião mergulhava, ele desviava para o lado violentamente para as bombas não o acertarem. A tática funciona. Em 1º de junho, o Sundowner chega em segurança com todos os 130 soldados. Foi uma briga de gato e rato extraordinária entre um barquinho e uma aeronave incrível, poderosa e mortal. Na noite de 1º de junho, de 41 contratorpedeiros enviados a Dunkerque, restam apenas 9 ilesos. O comandante Bill Tennant, preocupado com as baixas crescentes, ordena que o restante da evacuação seja feita à noite. 24 horas depois, os últimos navios com a Força Expedicionária Britânica começam a sair de Dunkerque. Tennant e um colega vasculham a praia em busca de soldados restantes. Eles percorreram todas as praias de evacuação de Dunkerque com um megafone dizendo: "Tem alguém aí?" E quando não tiveram resposta, às 11h30 da noite, eles disseram ao Ramsay: "Praias evacuadas. Todo mundo foi resgatado." Os britânicos conseguem o impensável. Eles esperavam resgatar 45 mil homens, mas em 4 de junho, quase 340 mil homens haviam sido evacuados de Dunkerque, incluindo mais de 100 mil soldados franceses. A evacuação foi chamada de Milagre de Dunkerque por um bom motivo, pois não devia ter acontecido. Nem aconteceria sem a ordem de suspensão, sem o clima indo contra os alemães na maior parte do tempo, e nem sem o heroísmo da Marinha Real, daqueles barquinhos e daqueles soldados essenciais defendendo o perímetro e se sacrificando uns pelos outros. Tudo isso foi essencial para um verdadeiro milagre. Na Inglaterra, milhares de homens começam a chegar em casa, sem saber qual recepção terão. Eles tinham medo de ser recebidos com hostilidade, de serem acusados de ter fugido. Eles estavam nervosos. Muitos não tinham nem atirado. Eles recuaram e voltaram. Eles se consideravam sobreviventes de um exército derrotado. Achavam que não tinham nada do que se orgulhar. O tenente Ian English se lembra como foi voltar para o Reino Unido. Nos colocaram em um trem e assim que chegamos, vieram nos dar café, cigarros, essas coisas. E nós víamos uma grande euforia, quase sem motivo, como se fôssemos heróis e tivéssemos tido alguma vitória. Foi incrível. Era óbvio que tínhamos sido derrotados. Eles ficaram chocados ao serem tratados como heróis. Eu acho que isso mostrava o nascimento do espírito de Dunkerque. Foi um sentimento que surgiu organicamente. Primeiro, pelo alívio de ver irmãos, tios, pais e filhos de volta e em segurança. E alívio de saber que o país ainda estava lutando, ainda estava na guerra, não havia sido derrotado.
We must be very careful not to assign to this deliverance the attributes of a victory. Wars are not won by evacuation. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight on the beaches. We shall fight in the fields and in the streets. We shall never surrender. Em seu discurso, Winston Churchill foi sincero com o povo britânico. Ele não ia tentar transformar Dunquerque numa vitória. Todos sabiam que não tinha sido uma vitória. Ainda assim, ele impactou os ânimos do povo britânico. Ele disse ao povo o que o governo e alto comando iam fazer, o que podiam esperar deles, e fez isso de um jeito que vai ser lembrado para sempre. O resgate das tropas de Dunquerque muda a atitude na Inglaterra e no exterior. Todos que falassem de paz com Hitler seriam párias. A tentativa de Halifax de negociar a paz fracassou. No final do ano, ele foi enviado para os Estados Unidos como embaixador. Dizem que Churchill falou que Halifax não tinha futuro em seu país. Da mesma forma, Joseph Kennedy, que queria se tornar presidente e acreditava que o Reino Unido nunca derrotaria os nazistas, se torna cada vez mais impopular como embaixador. Ao final de 1940, Kennedy só podia renunciar. E naquele momento, sua carreira política acabou. A evacuação do exército de Dunquerque foi crucial para o sucesso dos aliados na guerra, porque manteve o Reino Unido vivo como a última democracia resistente ao massacre dos nazistas. O Reino Unido permaneceu na luta, ganhou tempo para formar uma grande coalizão de aliados e acabou derrotando o eixo. Me parece que o fato do exército britânico ter sobrevivido a Dunquerque não foi apenas uma historinha para animar o povo britânico. Se a Força Expedicionária Britânica não tivesse sido resgatada de Dunquerque, se eles tivessem sido capturados, destruídos, talvez tivéssemos um mundo muito sombrio hoje.